Você já se perguntou o que faz uma empresa sair do zero e se tornar uma referência nacional? E mais do que isso, e como grandes decisões são tomadas diariamente com base em informações e dados? Claro, com o uso de tecnologia, principalmente inteligência artificial. No episódio de hoje, você vai descobrir como o CEO de uma das principais empresas do setor alimentício do Brasil superou crises, desafios, reinventou os processos, está moldando o futuro da sua empresa, tomando decisões acertadas, dados e, claro, do planejamento estratégico. Bem-vindo à Fábrica do Conhecimento. Mais do que um canal, um ecossistema promove educação, tecnologia para formatar agonistas de carreira, empreendedores do sucesso com base exclusivamente no conhecimento. Aqui, o aprendizado é o processo, o conhecimento é o produto. Claro, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o like, compartilhar para outras pessoas. Eu tenho a mais absoluta certeza que esse conteúdo que vai ser produzido hoje não só vai ajudar você, mas que vai ajudar muitas pessoas que precisam. Então, fique com a gente até o final. Então, temos o privilégio hoje de receber, a honra de receber o Mano Luna aqui para nós. Esse episódio vai ser gratificante de aprender com alguém aí que passou por inúmeros desafios e hoje tem bastante sucesso no mercado, né? Não, muito bom, Rafa. E a gente sempre trouxe, consultores, né, especialistas ali, cada um com a sua expertise dentro da sua área. E hoje a gente vai ter a oportunidade, né, de ouvir e aprender aí com o Silvano, né, quem está no dia a dia, na linha de frente aí, né, no comando, de uma empresa, para nos mostrar ali os desafios, né, como a gente pode, né, tirar lições ali para poder aplicar no nosso dia a dia, seja você empreendedor, gestor na área que você atua, e com certeza aí com a bagagem, a vivência, do Silvano aí já deu para perceber muito também, da humildade, né, a forma que ele coloca ali as palavras também, com certeza é alguém que a gente vai poder aprender muito hoje no episódio. Poxa, muito legal, muito gratificante. Mano, mais uma vez, a gente já conversou nos bastidores aí, mas para nós é uma honra a gente conversar com você, conhecer mais sobre você, sobre a sua história e sobre a sua empresa. Por favor, se apresente para quem está nos ouvindo e vamos desfrutar desse conhecimento que você vai produzir para nós hoje. Legal, obrigado, Rafael, obrigado, Bruno. Bom, você acha que você levantou demais a régua, né? Agora você me deixou aí com uma responsabilidade muito grande. Mas enfim, é um prazer estar aqui, é um prazer mesmo. Eu agradeço demais o convite, porque eu acho que nosso papel, nosso dever é contribuir, é compartilhar aquilo que a gente viveu. E eu já tenho uma história mas na verdade eu me sinto começando, né? Então eu tenho uma história aí longa. Eu comecei a empreender com 30 anos de idade, já não era jovem, comecei com 30 anos. Com 32 eu quebrei, comecei de novo, com 36 quebrei de novo, comecei de novo, e aí nasceu a Cacau Foods, que hoje é uma empresa de sucesso, graças a Deus. Então, nessas quebras, né, nesses tombos que eu tomei, não vou dizer para você que foi algo bom, gostoso de se ver, obviamente não foi, né? Foram experiências bem traumáticas, mas são experiências que eu não abriria a mão delas de jeito nenhum, é que eu não trocaria por nada. E esses tombos fizeram a gente chegar onde nós estamos hoje. Depois de duas falências, e falências mesmo, né? Quebras feias. Hoje nós somos uma empresa de âmbito nacional, que nós temos produto, temos a nossa marca no Brasil todo. Nós temos mais 12 países que a gente exporta e, e como eu disse para vocês, eu me sinto só começando. Nós temos uma jornada muito, muito, muito grande aí para fazer ainda, para percorrer. E hoje, hoje a momento da empresa é um momento de, como sempre, de transformação de novo. A gente já passou por tantas transformações, nós estamos passando de novo por outro momento de transformação. E esse momento de transformação é a transformação do processo. E depois eu vou explicar direitinho melhor para vocês, né, se achar relevante, mas hoje é a transformação do processo e das informações, né, como vocês trazem, como vocês salientam tanto, né, essa questão da importância dos dados, da importância da informação. Esse é também um momento especial para nós. Então, eu não sou daqui, né, eu não sou paranaense, de Maringá, morei a maior parte da minha vida em São Paulo,
E só que Marília que me acolheu, Marília que me deu uma esposa fantástica, Marília que me deu 2 filhos maravilhosos, né, que hoje eu tenho aqui 2 adolescentes que são a maior riqueza, e Marília me deu o sucesso profissional, né, então eu sou muito grato a essa cidade também, né, que me acolheu, que me recebeu tão bem, e tem sido uma experiência muito divertida, uma experiência bastante interessante. Excelente, excelente história. Maravilhoso ouvir isso, né? Você acabou de comentar, Silvano, que por 3 oportunidades, sendo a terceira ali, de fato você iniciou ali, construiu o Cacau Foods, e as 2 experiências anteriores serviram como bagagem, serviram como lições aprendidas. Muitos, aqui eu me arrisco a dizer um percentual, eu posso dizer que metade das pessoas que passaram ou numa situação semelhante à sua poderia ter desistido, mas você acreditava, você continuou firme e hoje, claro, esse resultado veio e como você comentou, hoje tem uma empresa aí que não só emprega muitas pessoas, dá possibilidade de muitas pessoas ali crescer profissionalmente além de você, numa cidade perto da onde a gente está, da cidade natal nossa. Então, é muito gostoso ouvir essa história de superação na linha do empreendedorismo. Né? Hoje o Brasil precisa de pessoas com mentalidades como essa. Né? Imagine, Bruno, agora pensando nessa história, quantas pessoas não passaram igual ao Silvano e quantas pessoas também não desistiram no meio dessa jornada, né? Quem tem uma empresa, a pessoa não se planeja, né, para quebrar, né? Ninguém busca isso dentro do seu negócio, né? Mas, às vezes isso acaba acontecendo, né? E os motivos ali tem vários que acabam conduzindo para isso, né? Mas, ô Silvano, pensando assim, ó, o que que você poderia falar ou poderia dar de exemplo aí para nós, né, nesse cenário que você passou? Você falou ali que, obviamente, não é algo gostoso de se passar, obviamente, né? Mas você Uhum, comentou que foi algo que foi importante para a construção da empresa que você tem hoje, ou seja, para a uhum. bagagem, provavelmente, que você adquiriu, né? Como que funciona assim, cara? O dia seguinte, Silvano, acordei, cara, quebrei a empresa, bicho. Agora eu preciso. Qual que é o próximo passo que o cara precisa dar, a pessoa precisa dar, que chegou num cenário desse? O Bruno, boa pergunta. Na verdade, assim, o dia no meu caso específico, tá, eu tinha muitas dúvidas com relação a mim, tá, com relação à minha capacidade, com relação à minha competência, com relação à minha inteligência, eu tinha muitas dúvidas, mas eu tinha 2 certezas. Eu sabia e eu sempre fui extremamente trabalhador, eu gosto de trabalhar desde que eu me entendo por gente, eu trabalho desde 10 anos de idade, ou seja, eu sou muito trabalhador e honestidade sempre foi o meu valor número um. Então a vida inteira eu carreguei isso comigo como princípio. E aí, um belo dia eu parei de trabalhar, ou seja, eu estava lá, a empresa estava lá, mas eu não tinha o que fazer, e eu não tinha e eu devia para todo mundo. Então, o meu conceito honestidade foi para o espaço também. Eu já não era mais visto como o cara honesto, eu era visto como o cara que devia para as pessoas. Então, esse foi o maior golpe. E aí, quando isso acontece, eu eu entro numa situação emocional, numa depressão violenta, porque a minha identidade, o que eu conhecia como identidade, ela foi destruída ali, simplesmente deixou de existir de um dia para o outro. Isso me fez entrar num poço muito grande. Eu acho que esse é um momento, é uma questão muito importante para quem tem dificuldade, sabe. Como eu falei para vocês, bom, eu me considero cara 100% honesto, e eu me considero extremamente trabalhador, né. E aí, eu quebro, e aí o que que eu sinto? Começo a sentir pena de mim mesmo. Né. Esse momento de depressão é um momento de: "Ah, poxa vida, eu não mereço isso, caramba, eu nunca lesei ninguém, eu nunca tirei nada que é de ninguém, eu sempre cumpri os meus compromissos", toda aquela lenga-lenga. Essa vitimização que, no momento que você está passando, infelizmente, você às vezes não consegue enxergar, essa vitimização me fez ficar nessa situação muito mais tempo do que eu precisava. Então, o meu vale financeiro, ele foi muito longo e não precisava ter sido. Então, hoje, com
com a consciência que eu tenho, eu teria feito diferente isso, obviamente. Quebrei, beleza, faço agora. O que é que dá para eu fazer? Ao invés de ficar ali chorando, se lamentando e tal. Então, acho que isso é uma grande lição para quem tem qualquer tipo de problema. Entrar na vítima só prolonga o tempo de você ficar no problema, né? Só vai te deixar mais tempo ali. A pessoa tem que não fazer é ser vítima. Por quê? Porque nós sempre temos o melhor, sempre. E nesse momento, o melhor para mim era aquilo. Eu precisava criar experiências, eu precisava aprender coisas, eu precisava criar competências que eu não tinha e eu não tinha condição de trazer a empresa para o que ela é hoje sem ter passado por aquela quebra. Então, hoje, obviamente, eu agradeço ao processo, mas no momento eu entrei na vítima e fiquei muito mais tempo. Então, essa é uma das coisas que quando as pessoas me perguntam, né? Ah, o que é que te fez sair de lá? O que me fez sair de lá foi a persistência, a resiliência. Mas o que me fez atrasar o processo foi a vitimização, né. Então, até chegar o momento, eu percebi que não dava mais, não tinha mais condição e eu tinha pra era uma ali já passou a ser sobrevivência mesmo, né. Eu tinha que sair dali, eu tinha que sair daquele lugar, eu tinha que mudar a história e só dependia de mim. Então, assim como por minhas mãos o negócio foi pro buraco, pelas minhas mãos tinha que sair. E aí eu comecei de novo. Beleza, começo de novo, enxugo o negócio, deixo ele mais eficiente, mais tá, deu super certo. Começou a girar, começou a rodar, começou a faturar de novo. O que que eu fiz? Por conta daquele sentimento de honestidade extremo, eu achei que eu conseguiria resolver todos os problemas da empresa antiga. E fui lá pagar as dívidas da empresa antiga com o dinheiro que estava sendo gerado ali e que por pura inexperiência, que eu sabia que não me pertencia aquele dinheiro. Aquele dinheiro era da operação. Esse é um outro erro que empresas pequenas cometem demais, é pensar que faturamento é receita, é resultado, e não é. É, É grana no bolso, né? então, tá girando um monte de dinheiro ali, mas não é meu. Aquilo ali é do negócio. E eu vejo muita gente cometendo esse erro. De misturar essas coisas, achar que, poxa vida, fiquei rico. Fiquei rico caramba, a empresa está girando bastante dinheiro que, no final das contas, o resultado é aquele pequenininho lá da última linha. Aquilo sim você decide o que fazer com ele, né. Aí eu vou reinvestir no negócio ou eu vou pegar para mim para comprar um carro, para trocar meu carro? Aí sim, né, aí você tem decisão sobre que é seu, mas infelizmente eu não entendia isso. Então aí eu catei esse dinheiro que estava sendo gerado ali, que estava faturando, que não era meu, e fui pagar a conta da outra empresa. E não resolvi também, tá, porque não consegui pagar tudo. Continuei com dívida e quebrei a outra também. Então esse é um outro aprendizado grande, sabe, da gente entender que faturamento não é lucro, faturamento não é, tem que ser muito respeitado, né. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Gosto mais disso. Tanto que hoje a minha gestão é completamente voltada para caixa. Então, para mim, eu não importa exatamente se eu estou faturando 10, 20 ou 30. Importa é quanto eu estou gerando de caixa, né? Quanto o meu caixa está saudável, porque muitas empresas quebram por vender muito, né? E mas não tem caixa. Não olha para o caixa, não gastam aquele dinheiro, ou melhor, investem dinheiro que não tem, que não existe, e sacrificam o caixa. Esse também é um erro que muitas empresas cometem, né, de não cuidar como deve do caixa. Baita ensinamento aqui que você acabou de falar. Inclusive, seria a minha segunda pergunta para você, Silvano, porque, de fato, o que a gente tem acompanhado também é justamente isso que você falou. E tem muitos casos que muitas empresas acabam falindo porque está faturando. Como assim uma empresa que está faturando está falindo? E você falou perfeitamente sobre isso. E aproveitando a sua pergunta, inclusive a gente tem um episódio no canal também que a gente falou sobre gestão financeira ali dentro das empresas e você abordou super bem isso.
Dos dois modelos de negócio que você teve, que você comentou que o segundo dele, inclusive, tentou pagar ali as despesas do anterior. Foi só na gestão financeira ali os principais problemas, ou de fato tiveram outros problemas que, através daquilo, você hoje conseguiu construir uma nova mentalidade, uma nova gestão, por exemplo, nos processos, nas pessoas? Teve mais algum caso? Claro, a gestão financeira, como você comentou, mas teve mais algum caso, algum exemplo para nos dar? Então, na verdade, ali, o que eu fiz de certo nessa segunda empresa? Eu enxuguei portfólio, eu reavaliei, isso tudo sem experiência, sem saber como fazer, tá, gente? Porque, assim, uma empresa pequena não tem um marketing, não tem um gerente para orientar. Enfim, é o dono que faz tudo, né? E eu enxuguei portfólio, eu reavaliei tudo, eu fui olhar o que dava lucro, fui olhar o meu 80/20, né? Então, tudo aqueles 80 que dava aquele volume gigante que não trazia resultado, eu tirei tudo, eliminei tudo, enxuguei a empresa, deixei o negócio bem compacto. Então, isso foi uma decisão assertiva, tanto que deu certo. Pouco tempo, a empresa estava dando resultado. A empresa estava girando, estava dando resultado. A questão é que eu não soube gerir o caixa, né? Não soube gerir esse resultado que estava entrando ali. Eu me iludi, né, com relação a isso. Outra coisa que, obviamente, hoje eu faria diferente, né? E espero nunca mais passar por isso, e tenho certeza que não vou passar mais. O aprendizado foi bem aceito e agradeço, mas tá bom, deixa lá. Então agora os desafios são outros, né? Eu quero outros grandes desafios, mas são outros. Então, dessa etapa, basicamente foi isso, assim, sabe? E outra, ainda estava emocionalmente preso à empresa anterior. E assim, uma coisa que eu aprendi é que uma empresa, ela é como se fosse uma entidade independente. Ela existe. Ela não é só um CNPJ, um documento que você faz, não. É todo um sistema que você organiza para criar um negócio. E como esse sistema organizado para criar esse negócio, ele tem o sistema anterior que interfere nele, no interior que interfere nele. Ele é uma sequência dos sistemas anteriores que vieram. Então, esse segundo negócio, ela vem com essa falência, com essa quebra da empresa anterior. E que não foi cuidada, que não foi olhada, né? E o que seria olhar para isso? Seria identificar, ok, quebrei, quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos, ok, assumo o aprendizado e sigo a partir daqui. Quem é que faz isso, gente? Quem é que faz isso? Hoje, qualquer negócio que está em dificuldade, que me pede ajuda e isso acontece e eu tenho prazer de ajudar, eu sempre vou olhar e falar, poxa vida, beleza, vamos entender o que aconteceu antes. Vamos entender da onde é que você está vindo, qual caminho você percorreu. Isso aqui certamente não é fruto do acaso. Isso aqui é fruto do que aconteceu antes, né? De quem você era antes. Eu acho que, basicamente, assim, esse é um outro grande aprendizado, né? De entender que hoje, mas isso é um entendimento hoje, né? Depois de 20 anos, é de entender que a empresa existe por si só, né? Comigo ou semigo. Então, eu estou o CEO da minha empresa. Quanto tempo eu não sei, né? Até eu achar um cara, falo, poxa, esse cara melhor que eu vai dar mais resultado do que eu. Aí eu simplesmente cedo a cadeira. Por quê? Porque o negócio precisa seguir. O negócio precisa continuar o crescimento. Ele nasceu por uma causa, por um propósito. E esse propósito é maior que eu. Então eu procuro muito nos meus parceiros de trabalho, nos meus colegas de trabalho, procuro muito trazer essa visão, sabe, de que o negócio, o propósito é muito maior do que todos nós. E nós estamos ali para servir ao propósito, servir ao negócio, né? E servir como as minhas competências, com o meu dom, com os meus talentos. Então é isso. Aí o negócio fica mais leve. Quando a gente encara dessa forma, fica mais leve. Maravilha. Que exemplo que você nos deu, e de fato mesmo, senhor, muitos empreendedores, muitos empresários precisam ter essa mentalidade que você mencionou. E a empresa ela é maior do que tudo ali, né, naquele momento.
E aproveitando, fazendo uma outra pergunta para você, você comentou, claro, como ser diferente, eu concordo 100% com você, que quando você está numa linha de crescimento, você atuava ali em diversos setores, você era um braço, vendas, não operação. Mas a minha pergunta é quando houve essa virada de chave? Poxa, minha empresa está crescendo, a Cacau Foods está ali alcançando um patamar diferente e agora eu preciso ir para uma linha estratégica. Quando foi essa virada de chave que, de fato, o Silvano entendeu que, de fato, ele precisava exercer o papel de CEO, porque havia pessoas competentes ali que conseguia continuar as operações, claro, porque a empresa alcançou um crescimento ali sustentável. Rafael, uma outra coisa que os empresários costumam repetir muito, um erro que as pessoas costumam repetir muito, é se achar prescindível, né? Se achar imprescindível, se achar que a empresa não roda sem mim. Eu converso com colegas aí, empresários, eles falam: "Nossa, eu só tenho incompetente no meu time, porque se eu quando eu saio, tudo para". Na verdade, assim, isso é parte do processo de crescimento do negócio. Porque tem um momento em que eu descarregava caminhão de açúcar. Precisava, o negócio não estava acontecendo, a máquina precisava do açúcar lá e não tinha quem virasse o saco no caminhão lá. Eu ia lá, eu subia no caminhão e fazia isso. Fazia venda, eu ligava para cliente, eu atendia cliente, eu falava com o banco, falava com o jurídico, enfim, eu fazia todas as coisas. Mas por quê? Porque o negócio era pequeno, o negócio ainda era pequeno. E aí o negócio vai crescendo, e aí você vai aumentando a cadeira. E não é de um momento para o outro que isso vira, né? Essa estrutura ela foi se desenvolvendo a ponto de o negócio está crescendo, eu começo a contratar pessoas melhores. Eu tinha muito medo de contratar pessoas caras. Eu achava que era caro. Tinha medo, porque eu falava, nossa, isso quem já passou por uma quebra, né? Fica pensando, nossa, isso aí pode comprometer a minha saúde financeira. Então, eu tenho que economizar nas contratações aqui. E o que que acontece? Você contrata um monte de gente pequena, proporcional ao salário. Aí sim foi uma virada de chave, um momento que eu entendi que eu precisava contratar pessoas boas para estarem comigo para construir isso. Porque, assim, uma coisa que eu sempre tive muito claro na minha mente é para onde eu estava indo. Isso sempre foi muito claro. Obviamente, a partir da empresa atual, né? Mas eu sabia para onde eu estava indo, isso era muito claro para mim. Então, eu comecei a buscar parceiros e conseguiam enxergar aquela imagem que eu estava enxergando. E aí começa o processo de hierarquização do negócio. Aí eu começo a criar gerentes de área, aí depois do gerente aí eu preciso de supervisores abaixo desses gerentes, aí eu preciso de coordenadores, aí eu preciso de diretor, e hoje chegou um momento que eu tinha 12 reportes diretos. E isso não é um problema também, porque dependendo do tipo de negócio e do tipo de gestão, esses dias eu estava vendo o CEO de uma gigante, de uma Big Tech aí, e ele dizendo que ele tinha 50 reportes diretos. E aí o repórter perguntou, né, para ele como é que você consegue fazer uma gestão eficiente com 50 pessoas reportando para você? E aí ele falou, olha, eu não, na visão dele, tá? Necessariamente, eu não acho que no negócio dele funciona, no meu não funcionaria. Mas ele diz, olha, eu não estou ali para ser psicólogo de ninguém, eu não estou ali para conversar, para fazer amizade, eu estou ali para olhar relatório e ver resultado. Só para isso eu tenho tempo. Dá muito tempo de falar com 50 e funciona. Aí no meu caso eu estava com 12 reportes diretos, mas eu sou o cara do um a um, né? Eu gosto do one on one ali, porque eu gosto de alimentar esses relacionamentos, eu gosto de alimentar essas relações. Eu acho não, eu tenho certeza, né, que sem eles a empresa não existiria, então eu preciso valorizar isso. Então, eu estava com 12, eu não estava fazendo direito. Eu sentia que eu não estava competente no que eu estava fazendo, não estava eficiente, eu não estava sendo o meu melhor. E aí eu dei estrutura hierárquica. Hoje eu tenho 5 reportes diretos para mim. Então hoje eu tenho o diretor comercial, eu tenho o diretor de operações, eu tenho o diretor administrativo financeiro, eu tenho o RH e eu tenho o marketing.
se reportam diretamente para mim. Depois a cadeia toda segue a partir deles. Mas mesmo assim, eu estou muito na operação. É interessante que assim as escolas de negócio ensinaram para a gente e a gente precisa se tornar desnecessário, que vai de encontro àquilo, né, aquela centralização que eu estava dizendo. Mas as escolas começam a falar, bom, você precisa ser desnecessário, você precisa, quando você não estiver, o negócio correr, ok, legal. Aí eu comecei a planejar a minha saída, negócio não, saída da operação. Comecei a planejar a saída da operação e tomei alguns tombos. Por quê? Porque eu não conseguia entender, o meu negócio não estava maduro para aquilo. Ou que esse não é, eu ainda sou a melhor pessoa para gerir a empresa. Então hoje o que se está em voga de novo, né, o que se está ensinando, tem livros a respeito e o que se aprende hoje é o tal do Founders Mode, né, que é o modo fundador. É o cara que arregaça as mangas e está lá na operação. Porém, ele não está lá fazendo microgerenciamento. Ele está lá para estar presente, para sentir o cheiro, saber o que está acontecendo no negócio dele. E isso é muito importante. Por quê? Porque o meu negócio, quem criou fui eu. O chocolate que o pessoal está misturando lá, quem criou aquela receita fui eu, sem conhecer nada de chocolate. Mas misturando uma coisa com outra, eu fiz aquilo lá, que deu extremamente certo, que deu um negócio, produto de sucesso. E eu que fiz. Eu que trouxe a empresa até aqui. É muito importante. E aí eu percebi que diferença faz a dor estar no negócio. E não tem a ver com aquela história de que o olho do dono que engorda o gado. Não é isso. Não é, porque isso parece um pouco isso parece um pouco mesquinho, um pouco pequeno, um pouco. Não é isso, não. É estar presente, né? É saber o que está acontecendo, mas sem fazer microgerenciamento. Por quê? Porque eu tenho gerentes para isso. Qualquer coisa que estiver em desacordo, eu vou chamar o responsável da área e vou falar com ele. Mas eu estando lá, eu vou saber se está caminhando na direção daquela imagem que eu criei ou se não está. E muitas vezes não está, viu? Muitas vezes não está. Muitas vezes nós temos no nosso negócio, gente, e é muito comum quando o dono não está olhando, é muito comum você ter no seu negócio pequenos feudos. Tem uma coisa que o pessoal chama de pré-determinação funcional, que é para criar um pequeno feudo, um pequeno reino dentro da sua empresa, porque ele precisa daquele poder. Então, aquele poderzinho lá vai alimentar. Então, você tem um cara desse lá na sua expedição. Aí chega o caminhoneiro para carregar, ele maltrata o cara. Ele fala: agora não, você volta lá, você agenda, você isso, você. Ele não trata o cara como cliente, que é um cliente. Ele não trata a pessoa como alguém que ele precisa prestar um serviço. E naquela relação ali, ele é fornecedor daquele cliente que está encostando ali, independente se o cara é um motorista de caminhão que está de chinelo ali e que está de camiseta regata, ou se é o cara que chegou de Mercedes. A relação deveria ser a mesma, mas isso acontece demais quando nós não estamos dentro da operação. Isso, inclusive, no meu negócio aconteceu muito de as pessoas têm liberdade para vir até mim e falar: Silvano, olha, isso aqui não parece a Cacau Foods. A Cacau Foods é uma empresa afetuosa, a Cacau Foods é uma empresa alegre, é uma empresa que trata bem todo mundo, mas não é isso que está acontecendo lá. Infelizmente, é uma coisa que acontece, né, e que nós temos que ficar muito atentos, nós temos que cuidar muito. Então, esse modo fundador, que eu estou curtindo tanto agora, estou feliz da vida, né, de assumir esse modo fundador, está muito legal. Está muito legal e dá muito resultado. A empresa tem mostrado mudanças assim absurdas. Mais engajamento, as pessoas estão mais vibrantes. E quem não está no movimento é expelido naturalmente. Naturalmente é expelido. Quem não está nesse fluxo, né, de construção, de seguir aquela imagem que foi criada. Não, tá show de bola, cara, tá show de bola. Pelo que eu entendi, então, o seu negócio é basicamente você mesmo lá na prática, junto com o time, mostrando essa visão e mostrando, não que sua equipe não tire o olho dessa visão de futuro que você está enxergando o seu negócio, né. Eu entendi, aquele ritual de você ter reuniões, de você transmitir a cultura do que você está buscando, na verdade, pelo que eu entendi, você faz na prática, é isso aí mesmo? Junto com o time, é isso? Exatamente. Show de bola, Exatamente. show de bola. É meu papel. É meu Legal. papel. Não adianta eu contratar uma consultoria de RH
para estabelecer uma cultura para minha empresa. Não dá, eles não vão conseguir, não vai funcionar, porque a cultura da minha empresa é quem eu sou, é o que nós nos tornamos a partir da fundação e que a gente vem construindo. Não que seja uma coisa estática, né? Mas é isso. E ninguém melhor do que o fundador para tocar essa cultura, para garantir que ela permaneça. Eu, por exemplo, né, nós temos o nosso jeito de ser ali, que tem a ver com os nossos valores, e eu levo muito a sério, né? Aquilo que a gente escreveu lá na parede não pode ser só umas frases bonitas. Eu levo bastante a sério os nossos valores. O que são aqueles valores se não os meus valores internos? Né? É isso. O que é o propósito da companhia se não o meu propósito? E não tem nada de vaidoso nisso. De verdade. É de entrega mesmo, é de comprometimento. Ninguém melhor que o dono para disseminar e para garantir essa cultura. Porque, às vezes, eu posso contratar o executivo mais ferrado do mercado, mais competente do mercado e trazer para o meu negócio, e se eu não cuidar, ele afunda meu negócio, porque ele simplesmente não respeita, e acontece muito isso em empresas, e a gente vê acontecendo o tempo todo, de não respeita o que aconteceu até ali. O cara vem, chega e fala: tá tudo errado, eu sei como fazer certo, nós vamos mudar tudo. Então, bora. E aí a empresa contratou aquele cara caro, aquele cara lá, 5 estrelas, e ela dá autonomia para ele afunda o negócio, e aí tem que pedir socorro para os antigos voltar correndo e socorrer o negócio. Então, a gente precisa tomar Justamente. muito cuidado com essas coisas, né? Com o que nos trouxe até aqui tem que ser respeitado, independente do que seja, Exato, legal. né? Não, E a partir cara, disso construir algo muito melhor. pelo que você comentou no início, né, obviamente, né, as virtudes que você citou ali, no momento adverso, né, da sua carreira, de fato é algo para que as pessoas que estão na empresa hoje valorizem isso, né. Só pelo simples fato de você citar que, se o dono, o CEO não acompanhar de perto, cria-se, né, pequenos feudos ali, termo que você usou, achei interessante, dentro da empresa e de fato, né, a gente presencia muito isso, porque acabou perdendo um pouco da essência, né, essência, de quem começou, de quem construiu, daquela questão, como você disse, né, dessa proximidade, né, de pessoas, né, e obviamente quem, tombava o saco de açúcar, ela era uma pessoa, pô, com seus sonhos, né, com a sua visão de mundo, né, sua vontade de crescer, e hoje com a volume de funcionários, de pessoas que têm contigo aí, te ajudando, né, a construir tudo que você iniciou lá atrás, você vê que é valoroso, né, é importante de fato isso, né. E, essa perpetuidade da cultura, obviamente, né, e obviamente pelo que você já relatou para nós aqui, né, Silvano, faz muita diferença mesmo, né, para você manter aquela identidade do negócio, né, aquela construção de longo prazo, né, para que ela se sustente, né, ao longo do tempo. Isso é uma coisa que eu não posso abrir mão, né, Bruno? Eu não posso Muito abrir bom, mão disso. É, o muito bom. que, o que, o que Uma vai lição para nós, né, acontecer Silvano? Isso aí para quem está acompanhando a gente aqui no canal, valoroso demais. O que vai acontecer, Bruno, é que vai ter uma sucessão, óbvio, né? Naturalmente vai ter uma sucessão, mas que seja de fato uma sucessão. Nós temos casos aqui de sucessões que são muito felizes, como o caso da Jato, né? O Jato tem uma história de sucessão muito feliz, bem feita, mas temos casos de sucessão muito mal sucedidos, porque não foi sucessão, foi uma herança, né? Alguém herdou o cargo ali e assumiu e assumiu. Agora é do meu jeito. Não tem como dar certo. A empresa nasceu com um DNA. É aquilo que eu falei, né, no princípio. A empresa tem um DNA próprio. Sempre dá para melhorar, todo dia. Mudar quem ela é, não. Então, tem empresas que a cultura dela é a cultura do lucro e ponto final, acima de tudo. É lucro, 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 acabou. Tá errado. Uma história de Ambev, que todo mundo sabe, né, da cultura Ambev de ser, né, do jeito deles de ser, tá errado. Não, deu resultado por um tempo. Hoje não cabe mais, né? Hoje não tem mais condição de existir aquele tipo de cultura. Mas era a cultura do fundador. Salvador tinha essa visão. Quem leu lá o livro, né, a biografia do Diniz, percebe que assim, isso está no DNA dele e é o combinado, é quem ele é. E se segue a partir dali, é aquilo, é uma continuidade daquela cultura, aquilo que se estabeleceu ali e não é nem, muitas vezes, nem intencional, é um negócio natural, né? Eu nunca pretendi criar uma cultura X. Criei, pronto, acabou. Aí, de repente, no momento de consciência, eu olho, pô, qual que é a minha cultura? Aí eu vou entender, eu vou
olhar para a minha cultura. Bom, o que na minha cultura me ajuda a ir para onde eu quero? O que na minha cultura está me atrapalhando? Porque tem elementos da cultura que te atrapalham, são detratores ali do negócio. Então, o que da minha cultura está me afastando do meu objetivo? Aí isso eu tenho que eliminar, aí isso eu tenho que tratar. Como eu posso fortalecer aquilo que é bom, que está me levando para onde eu quero? Aí eu tenho que botar foco naquilo que é bom. Isso é um trabalho de ciência, ter consciência do próprio negócio, ter consciência do próprio processo, de entender quem que é a empresa naquele momento. História riquíssima, aprendizado, sim, sem sombra de dúvida, não só para nós, você que está nos ouvindo aí, comente, por favor, deixe seu comentário, de repente você tem uma história também de superação dentro da sua jornada, comenta, assim como o Silvano contou a história dele, acredito que tem muitos empreendedores de sucesso que tiraram excelentes lições aí dos seus negócios. Mas agora, Silvano, eu queria te fazer partindo para o lado de uma área que a gente fala bastante aqui no canal, que é a área da parte de inteligência de dados. A gente tem visto, tem estudado, tem visto bastante referências científicas falando sobre a questão da necessidade das empresas hoje ter essa parte de inteligência de dados, ou seja, recebe muitas informações, você mesmo comentou que tem agora um grupo de diretores que reportam direto para você, mas tudo isso, quando você vai fazer, é necessário ali dados que venham até você de forma ali estruturada, de forma alinhada, né? Alguém levantou esses dados e trouxe até você ferramentas. E claro, hoje, né, sem sombra de dúvida, né? Agora falando da visão de futuro, né? Agora com a inserção da inteligência artificial, eu gostaria de ouvir de você as suas experiências, como é que é o dia a dia nessas informações, como vocês trabalham essas informações diariamente, base nos dados. Rafael, há bastante tempo atrás, eu comecei a investir muito na questão da informação dos dados. Então, eu tive aí a felicidade de contratar um TI muito comprometido, muito inteligente, que está comigo já há muitos anos, e que construiu uma base de dados para nós. E hoje, Rafael, nós temos ali um nível de informação, assim, acima da média. Porque sem informação não tem como tomar decisão assertiva. Sem informação correta, eu não tenho como saber se eu estou indo para o meu objetivo ou não. O que há de mais rico hoje, ainda mais hoje, na era da IA, né? E nós estamos ali também olhando muito para IA, criando projetos ali de IA, porque não tem como, não tem, e assim, e a indústria e a empresa do futuro, não vai existir empresa do futuro se não tiver uma tecnologia muito boa embarcada, se não tiver um nível de informação muito bom. Porque cada vez mais os desafios são maiores na área da mão de obra, da contratação, da retenção. Isso são desafios de todos os negócios, pequenos, médios e grandes, né? Ninguém tá ileso a isso hoje. Então, mais do que nunca, nós precisamos de tecnologia, né? Então, tecnologia na informação. Eu não preciso de alguém para me tirar um relatório de um determinado número que eu quero ver. Eu tenho na tela do meu computador, é só abrir e está lá, atualizado, né, do último minuto. Então, como que eu tomo decisão sem isso? Não tem como, né? Não tem jeito de eu gerenciar alguma coisa que eu não conheço. Então, isso é extremamente importante, né, de ter. E as empresas que relutam nisso, às vezes, o que acontece? O pessoal da minha geração, ou até de outra geração um pouco mais nova, mais jovem, eles às vezes não têm muito dom, né, muito talento para tecnologia, assim como eu, né? Eu sou um cara old school, mas isso não é desculpa para a gente não ter um excelente sistema de informação. Se eu não sei fazer, eu preciso contratar alguém que faça, mas eu preciso ter informação, preciso respaldo para tomar as minhas decisões, para saber se o barco está indo na direção certa ou não. Como que eu vou fazer isso se eu não tiver um sistema muito eficiente, né? Silvano, dentro dessa estrutura que você falou, né, que você foi construindo, né, junto com uma equipe de TI competente aí para analisar dados, e não precisa citar números, tá? Mas teve Uhum. algum caso que você conseguiu reverter algum cenário adverso, ou conseguiu potencializar algum resultado da sua empresa através das informações que você recebia
seu time de tecnologia? O tempo todo, Bruno. Não é um caso, não. São casos constantemente, né? Eu olho no sistema e eu vejo que uma regional X está dando desconto demais e está deixando uma margem muito pequena. E eu sei que aquilo ali vai comprometer minha última linha da. Aí, no ato, eu já mando uma mensagem para o diretor comercial: olha, atenta para a região tal, para a regional tal, tá dando desconto além do que pode, tá deixando uma margem muito pequena. Eu tenho, o tempo todo, eu tenho um workflow que me manda todos os pedidos que estão em desacordo com o target máximo lá que nós definimos. Então, eu estou o tempo todo recebendo isso. Então, eu olho, isso não me toma tempo, não me dá trabalho nenhum. Né? É só uma questão de ter a informação mesmo. Eu olho ali e falo, opa, tem um ponto aqui. Aí, na hora, a gente vai lá, renegocia, fala, ó, renegocia esse pedido porque esse aqui não dá, não. O tempo todo, eu estou usando essa informação, estou usando esses dados que estão sendo gerados para isso, né? Para me gerar. Às vezes eu vou olhar o meu nível de estoque. Qual que é o meu nível de estoque? Como eu falei para vocês, eu tenho que cuidar do caixa, né? Hoje a nossa gestão é voltada para caixa. Uma gestão voltada para caixa, eu não posso ter um estoque gigante. Estoque gigante é dinheiro parado, né? É um dinheiro que não tem liquidez ali. O sistema me dá isso, me dá essa informação. Então, eu tenho alguém para cuidar disso lá, mas só que se eu tenho informação lá e eu vejo que tá desequilibrado aqui, meu nível de estoque está muito alto, já chamo o cara da operação, olha, Ô, Silvane, pelo que eu entendi aí, desculpa te interromper, é instantâneo, né? Você não marca reunião com o seu time para debater o que foi. não, não é na hora, na É toque hora. de caixa. Aconteceu, já age. Já. Reuniões são feitas para alinhamento. Reuniões são feitas para alinhamentos, para entender, poxa, isso aqui a gente está na direção certa, não está, precisamos corrigir uma rota. Mas não, situações pontuais são tratadas na hora. Para você ter uma ideia, hoje eu tive uma informação que não era legal, que não era boa. Eu estava na hora do almoço. A hora que eu olhei aquilo ali, catei no telefone, chamei a pessoa responsável no telefone e falei, cara, cuida disso aqui, ó, vai lá olhar que isso aqui tá errado. O cara foi lá, consertou, resolveu um problema, evitou um prejuízo gigante para nós, por causa da informação. Muito bom, cara, muito bom. E o legal é que a forma que vocês estruturaram aí dá essa possibilidade, né, de ser algo instantâneo, né? Não é algo que vai se produzir, coletar o dado para se produzir informação, né? Ela já está instantânea ali, de fato, para essa tomada de decisão acertada, né? O legal disso é que inclina a gente para ação, né, Silvano? Sim, Direciona a gente para resolver problema, né? Isso que é o legal, cara. nessa, nessa, Parabéns, viu? nessa, nessa ativação do Founders Mode aí, cara, isso me permite tomar ação rápida, tomar ação agora. E acontece, em todo negócio acontece. Se você não. Às vezes, alguma coisa que descuidou um pouquinho, ele desvia, traz um desvio ali que pode comprometer muita coisa. Hoje mesmo eu vi uma questão de logística. Eu olhei e falei, não, mas isso aqui deve estar errado. Não é possível que isso aqui esteja certo. Era uma coisa que, assim, eu não tenho conhecimento específico, eu não conheço a tabela do negócio, mas de olhar, olha, isso está errado, né? Eu não sei quanto é, mas eu sei que não é isso. Liguei na hora, eu falei com o responsável da área, olha, dá uma olhada nisso. Aí ele me retornou dali a pouquinho, falou, realmente, Silvano, a informação está errada. Não é aquilo, não, fica tranquilo. Tá? O número é bem mais adequado do que esse que apareceu. Te Mas por tranquilizaram conta ali de, na hora, né? por conta de uma informação Ah, que entendi, veio, né? entendi. Ô, O, Rafa, e show de bola, né? O Silvano, cara, Ô, Silvano, parabéns mesmo, viu, cara? Porque eu vou falar pra você, tem muita, igual a gente estava conversando um pouquinho antes ali, né? Tem muita gente que faz um esforço danado para sair da operação, para assistir de longe a empresa acontecer, né? E de fato, cara, essa forma sua, né, de agir, e você está contribuindo com a gente ali hoje, né? Cara, tem muito valor mesmo, né? As pessoas que estão assistindo aí, porque quando a gente olha, né, a trajetória sua, toda a sua história e o como você valoriza as pessoas, né, que estão no seu time, como que dá para perceber de você um cara muito estratégico, né? E age em prol de ser cada vez mais produtivo, aumentar a performance, né? Facilitar, imagino eu ali, da forma que você comentou, facilitar a vida do seu time ali para poder produzir, né, entregar resultado, é muito bom, porque eu ouvi de você a posição, né, de CEO que você ocupa, e você tá de olho ali num detalhe da logística, né, uma informação específica ali do estoque, cara, ou de alguma unidade, de alguma região, é muito interessante mesmo.
assim, cativa muita gente no caminho, né, que a gente está aí essa contribuição com as pessoas, né? De fato, isso é a vida real, né? A forma da gente poder produzir, entregar valor para as pessoas, para os nossos clientes, né? Isso de fato agrega demais aí para nós aqui, para quem está nos acompanhando aí. Obrigado mesmo, Silvano. Obrigado pela contribuição de O, hoje, tá? Valeu mesmo. Eu que o Bruno, agradeço. contribuindo também, Silvano, que tudo isso que o Bruno falou e que você falou também, é legal que essa análise dos dados que você viu e o que a gente fala aqui, que as pessoas que têm o domínio, o conhecimento, conseguem construir essa autoridade sobre os dados para tomar decisões em diferentes áreas. Ou seja, você falou de uma área de vendas, você falou de uma área logística. Eu vejo a importância da interação desses dados para você, que chega no meio de um funil, você consegue tomar uma decisão de áreas diferentes, né? Não precisa olhar vários relatórios, não. Consegue tomar uma decisão em áreas diferentes com dados que chegam até você, né? Exato, meu papel é ditar a direção, né? Eu operacionalmente eu não faço nada hoje, na minha posição eu não faço operacionalmente nada, mas meu papel é ditar a direção e acompanhar se nós estamos indo no sentido correto, se nós estamos indo na direção correta, se nós estamos indo na velocidade que a gente deseja, se a gente precisa acelerar, se a gente precisa retrair, desacelerar, enfim, esse é meu papel. Então, as pessoas que acham que é um fardo trabalhar, eu acho que não deviam montar um negócio, não deviam abrir um negócio, porque quem abre um negócio só para ganhar dinheiro, só para ter uma situação financeira e descansar numa praia do Caribe, rapaz, eu não vejo propósito nisso. Eu Muito, quero muito ir sim raso, né? pra praia, eu quero ir para a praia do Caribe, eu quero ir para a praia, né, todas as que eu puder do mundo, mas eu quero voltar para o meu trabalho. Muito bom, é de fato mesmo. E o que a gente conversa bastante aqui com todo mundo é esse propósito. E esse canal foi criado justamente também conhecimento e hoje foi uma assim uma aula, uma experiência riquíssima para nós, para quem está ouvindo a gente, né, Bruno? Foi maravilhoso, mas infelizmente a gente está chegando ao final. Agradecer muito ao Silvano, ao tempo dele, né, filhos dele, a família, mas ele nos deu essa oportunidade do tempo dele, né, produziu conhecimento para nós. Silvano, muito obrigado, muito rico o seu conhecimento, e eu tenho a certeza que vai ser muito rico para muitos empresários, muitos profissionais que buscam crescer na área, o seu ensinamento, tudo que você falou hoje. Muito obrigado mesmo, de coração, a gente fala aqui em nome da Fábrica do Conhecimento. Eu que agradeço, gente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Foi realmente um privilégio estar aqui. E estou sempre à disposição. E o dia que quiserem me visitar, vai ser um prazer a gente tomar um café junto lá. Com Opa, show certeza. de bola. Obrigado, viu, Silvano? E para finalizar, parabéns por você ser esse cara que você é, tá? A gente nós nos conhecemos hoje, né? Mas deu Uhum. para ver o quanto, de fato, a gente precisa de pessoas como você. Independente, de cargo, de função, né? De se tem empresa ou não, mas, de fato, hoje a gente está precisando cada vez mais de pessoas que olhem para pessoas, né? Cuidem um pouquinho mais ali, tenham um pouquinho mais de cuidado e atenção com quem está em volta, né? Seja no ambiente profissional, familiar, enfim. Obrigado, viu, pela Legal. contribuição Eu que sua agradeço. e pode ter certeza que hoje você contribuiu para o crescimento de muita gente, inclusive o nosso aqui, tá? Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer com vocês. Maravilha. Então, hoje, nós vimos aí o conhecimento sendo aplicado na prática, que transforma realmente as empresas, as decisões e, claro, obviamente, os resultados. A história da Cacau Foods mostra que a visão, a atitude e, claro, a tecnologia é possível crescer de forma sólida e inteligente. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, empreendedores, outros profissionais que buscam o conhecimento baseado na verdade, baseado naquilo que é genuíno. Claro, gostaria de pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aí, que é muito importante para nós, deixar o seu like e, mais do que isso, deixar o seu comentário. Porque a educação é a base, a tecnologia é o meio, resultado forma realmente os. Muito obrigado mais uma vez por você ficar com a gente até o final. Nós temos mais episódios no canal, você pode acompanhar a gente. Toda semana nós temos um vídeo novo para produzir. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.